Fala aí, galera, vai tudo bem? Gente, estamos mais uma vez apertando o cinto e avançando no nível desse videogame chamado álgebra. E hoje a gente vai começar o assunto mais esperado quando se envolve álgebra, que é a equação do primeiro grau, tá? Presta muita atenção nessa aula, em todas, né? Mas essa botam 3 ouvidos, como eu falo para os meus alunos. Abre os 3 ouvidos, porque a aula de hoje é muito importante para daqui até a sua eternidade. Quando você estiver lá no ensino médio, a equação do primeiro grau estará lá. Não é uma matéria que a gente aprende e pode deixar para lá depois que faz a prova. É uma matéria para aprender para a vida toda, estudantil e depois também, tá bom? Então, vamos lembrar, né, do que a gente estudou. Nós aprendemos, por exemplo, a escrever sentenças matemáticas usando letras, quando, por exemplo, a gente se referia a um número que a gente não conhecia, né? Vou mostrar aqui quando a gente falava assim, se eu falasse assim para vocês: o dobro da mesada que minha mãe me dá, mais 100 reais, dá 500 reais. Vamos dizer que fosse isso. Então, o dobro da minha mesada. O dobro a gente aprendeu nas aulas anteriores, que é 2 vezes, né? Você multiplica por 2 quando a gente fala de dobro. Então, o dobro da minha mesada. O problema aí é que a minha mesada a gente não sabe quanto é, ok? Então, toda vez que a gente fala de uma quantidade, de um número que a gente não sabe o que é, quanto é, a gente usa uma letra minúscula do alfabeto, né? Para representar. Então, no caso aqui, o dobro da minha mesada mais 100 reais dá, ou seja, é igual a 500 reais. Vamos dizer isso daí. Então, isso aqui a gente está escrevendo uma sentença matemática através, né, de números, sinais, letras. Até então, a gente só estava se preocupando em escrever, em ouvir uma historinha e escrever uma sentença matemática. A partir de agora, nós vamos focar em resolver essas equações. E para isso, eu quero que vocês fiquem atentos em alguns detalhezinhos, tá bom? Agora, de fato, a gente vai pegar uma questão assim, ou até maior que essa, e a gente vai tentar resolver para achar quanto que é a minha mesada, né? Talvez aqui alguns já pode ter feito intuitivamente achado, mas mesmo numa conta mais complexa a gente vai conseguir resolver isso daí, tá bom? Então preste atenção, porque, como eu disse, talvez numa conta simples dessa você consiga fazer isso intuitivamente, ou não, mas eu preciso que vocês aprendam um mecanismo para quando chegar em contas mais complexas, vocês possam fazer também. Por que eu tô dizendo isso? Porque algumas continhas que eu vou apresentar aqui, você vai falar assim, então não precisa aprender isso, é só eu pensar um pouquinho e eu vou saber resolver. Só que quando chegam uns números mais estranhos, quando chega numa conta mais complexa, se você não aprender o mecanismo, você vai ficar vendido, tá bom? Então, presta atenção. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, mas antes deixa eu falar uma coisa importante sobre isso daqui. Nesse exemplo que eu escrevi 2 vezes a minha mesada, né? O dobro da minha mesada. Só que nas equações, a gente não vai ver mais assim, 2 pontinho e a letra. A gente vai ver assim, tá? Toda vez que você tiver um número e uma letra junto, sem nada no meio, a gente já tem que saber que vai estar aqui, essa conta de multiplicar vai estar aqui, não vai aparecer, você já sabe que é assim, tá? Então, fazer uma conta de multiplicar de um número com uma letra, eu não preciso botar o sinal de multiplicação entre eles, não, ok? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de equações. O que eu tenho que ter numa conta para chamar de equação? Então, eu tenho que ter pelo menos uma letra, que eu não saiba o valor dela, e eu tenho que ter um sinalzinho de igual, Equação, gente, essa palavra equação, ela vem do latim, né? E esse prefixo aqui, ou melhor, o prefixo vem do latim e significa igual. Então, quando a gente fala de equação, o sinal de igual é importantíssimo. E o que mais que tem que ter para a gente chamar de equação?
a gente tem que ter um lado antes do igual e um lado depois do igual, que a gente chama de primeiro membro, o que está à esquerda do igual, e segundo membro, aquilo que estiver depois do igual, ok? Então, ó, tá vendo, ó? Primeiro membro, segundo membro, tá vendo? Aqui, ó, aqui a gente já tem uma continha mais complexazinha. São nesses casos aqui que a gente vai aprender a mexer, mas isso na próxima aula. Então, tudo bem até aqui? Agora, outra coisa. A gente também tem um nome para a resposta da equação. Por exemplo, o valor que o x está escondendo aqui, a gente vai tentar achar, certo? Qual é o nome que a gente dá para a resposta que a gente acha? A gente chama de raiz ou solução da equação. Raiz da equação ou solução da equação. Olha esse exemplo aqui, dessa equaçãozinha onde meu dedo tá. 5x mais 2 igual a 12. Que é a mesma coisa que 5 vezes x mais 2 igual a 12. Nós temos aqui, desse lado, do meu lado esquerdo e do meu lado direito, duas contas sendo feitas. Aqui, a gente vai pegar o x e a gente vai supor que seja o 2, ou seja, o valor que o x está escondendo é 2. E aqui, a gente vai supor que o valor que o x está escondendo é o 3. A gente vai botar no lugar do x esse valor que a gente está achando que é, e a gente vai ver se esse valor, esse ou esse, é a solução da equação. Então, para você saber se um número é a solução de uma equação, o que você tem que fazer? Colocar esse número no lugar da letra. E se esse lado de cá ficar igual ao outro lado, né? Se esse sinal de igual for respeitado, significa que é a solução da equação. Então, ó, vamos ver o que aconteceu aqui quando a gente botou o 2 no lugar do x. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 2 mais 2 tem que dar igual a 12. Vamos ver, ó. 5 vezes 2 mais 2, ó. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, ó, aqui deu 12 no primeiro membro e no segundo membro também deu 12. Então, o que isso significa? Que 2 é solução da equação. Agora, se você for olhar o 3, ó, vamos botar o 3 no lugar do x. Ó, ficou 5 vezes 3, tá vendo? Ó, no lugar do x, ó. Lembrando, gente, que o que eu falei do ponto que não precisa colocar é só enquanto tá número e letra. Uma vez que você vai tirar a letra e vai colocar o número, você é obrigado a colocar o ponto. Até porque se você não coloca o ponto, galera, parece que fica o número 53, concorda comigo? E é diferente, é 5 vezes 3, então muita atenção nisso. Então, ó, 5 vezes 3 dá 15, mais 2 dá quanto? 17. No outro lado do membro, deu 12. Então, tá vendo? 3 não é solução, não é raiz dessa equação. Por enquanto vai ser isso, tá? Vou deixar uns exercícios para vocês. É só um aquecimento. Próxima aula a gente vai entrar mais a fundo nisso aí. Beijo e até a próxima.